Você vive dentro de uma prisão que não possui grades físicas, mas é construída com algo muito mais resistente e invisível: palavras. Existe um segredo proibido, que foi enterrado deliberadamente no ano de 1946. Naquela data, o mundo não passou apenas por uma reforma educacional comum. Ele testemunhou o maior sequestro de consciência da história moderna. Foi o momento exato em que a elite decidiu remover o ensino da etimologia das escolas. O motivo? Eles precisavam que você perdesse o código de acesso à sua própria realidade. Entenda isto: quando você não conhece a raiz do que fala, você não está se comunicando. Você está executando um software de submissão. A sua fala é, na verdade, uma tecnologia de ponta, uma ferramenta de programação da matéria. Ao deletar a origem das palavras do seu mapa mental, eles transformaram você em um analfabeto funcional da alma. Você foi treinado para usar termos como tentar, preciso ou espero, sem perceber que está ativando comandos de falha e escassez diretamente no seu sistema biológico. Este foi o golpe de mestre: substituir o seu poder de soberano por uma obediência cega, mascarada de educação básica. Enquanto as massas recebem vocabulários reduzidos e emojis, os arquitetos do sistema continuam dominando as línguas antigas, o latim e o grego. Eles sabem que a linguagem não serve para descrever o mundo, mas para criá-lo. Você foi condicionado a acreditar que a gramática é um tédio escolar, quando na verdade ela é a engenharia oculta que mantém a sua mente governável. Cada frase que sai da sua boca é um decreto que o universo é obrigado a processar. O problema é que você tem assinado contratos de escravidão todas as manhãs, antes mesmo de terminar o seu primeiro café. Você acredita que é livre, mas suas palavras provam o contrário. A partir de agora, o véu será rasgado. Você está prestes a descobrir que as palavras que usa para definir sua vida são, na verdade, as correntes que aprendem. E a maior dessas correntes está escondida em algo que você provavelmente assinou com orgulho: a sua casa. O que você chama de conquista tem um nome que, traduzido pelo código secreto da elite, revela um destino sombrio que você nunca imaginou. Prepare-se para encarar a verdade, que estava escondida bem na ponta da sua língua. Imagine a sensação de descobrir que a maior conquista da sua vida adulta, a casa que você tanto lutou para comprar, é na verdade um pacto fúnebre. Isso não é uma teoria, é a etimologia oculta que a elite proibiu você de entender. Quando você assina uma mortgage ou hipoteca, você está entrando em um ritual linguístico milenar. No latim e no francês antigo, mort significa morte e gage significa penhor. Literalmente, você assinou um penhor de morte. O contrato só termina quando você morre, ou quando a dívida morre, após sugar décadas da sua energia vital. É um código de escravidão financeira disfarçado de progresso, mas o segredo vai além das finanças. Ele habita a estrutura do poder que você aceita como natural. Pare e analise a palavra government, governo. A raiz vem do latim gubernare, que significa controlar, e mens, mentis, que significa mente. O significado real, gravado na própria tecnologia da palavra, é controle mental. Eles não precisam de exércitos nas ruas quando possuem o controle do seu dicionário interno. Você foi programado para understand, entender. Mas olhe para a palavra under, abaixo, e stand, ficar. Ao entender o sistema deles, você está, literalmente, aceitando ficar abaixo da autoridade deles. Você está se submetendo a um software de inferioridade, sem sequer perceber. Toda vez que você usa essas palavras, você está reafirmando um contrato de submissão no seu subconsciente. Você não está apenas falando, você está executando um ritual que reforça a sua própria prisão mental. Cada termo é uma linha de código que mantém a sua realidade operando em baixa frequência, garantindo que você nunca recupere sua soberania. O sistema é tão perfeito que ele fez você amar as palavras que te acorrentam. No entanto, essa manipulação não aconteceu por acaso, ou por evolução natural da língua. Existe uma engenharia maligna por trás de cada desejo, e cada medo que você sente. Para entender como fomos transformados em gado linguístico, precisamos olhar para as sombras da história, onde um homem descobriu como transformar a psicologia humana em uma arma de destruição em massa, usando apenas o poder da sugestão invisível. O próximo passo é entender quem desenhou essa mentira, e como ela se tornou a sua verdade absoluta. Você está pronto para descobrir quem é o verdadeiro arquiteto das suas correntes? Toda essa estrutura de controle que você acabou de descobrir não se manteve em pé por coincidência. Ela foi refinada por um arquiteto das sombras, Edward Bernays. Se você nunca ouviu esse nome, é porque o sistema fez um excelente trabalho em apagar os rastros do homem que ensinou a elite a governar, sem nunca usar uma arma. Bernays, o sobrinho de Sigmund Freud, percebeu que a mente humana é um terreno que pode ser colonizado através de gatilhos linguísticos. Ele foi o mestre que transformou a remoção da etimologia em 1946, em uma oportunidade de ouro para instalar um software de consumo em massa na sua cabeça. Bernays não queria cidadãos pensantes, ele queria consumidores
consumidores. Observe a palavra. Consumir vem do latim consumere, que significa gastar, destruir ou levar à extinção. Quando você aceitou ser chamado de consumidor, você aceitou, no seu nível mais profundo, a função de ser aquele que destrói recursos e a própria energia para alimentar a máquina. Ele transformou palavras em tecnologia de persuasão, através de campanhas de relações públicas, um termo que ele mesmo inventou para substituir a palavra propaganda, que tinha ficado com má fama. Ele começou a reescrever o seu código de desejos. Ele descobriu que, se você tirar o significado real das palavras, você pode preenchê-las com qualquer emoção que desejar. A liberdade virou o direito de comprar, a felicidade virou a posse de objetos, e a soberania foi trocada pela segurança de um emprego que suga sua alma. Você acredita que suas escolhas são suas, mas elas são, na verdade, scripts rodando em um sistema operacional que Bernays e seus sucessores desenharam. Eles criaram uma linguagem onde o ter é mais importante que o ser, garantindo que você passe a vida inteira correndo atrás de cenouras linguísticas que nunca te satisfazem. O que você sente agora não é apenas um cansaço mental, é a resistência do seu espírito contra essas correntes invisíveis. Mas a revelação fica ainda mais perturbadora. Se você acha que isso afeta apenas os seus pensamentos e o seu bolso, você está redondamente enganado. Essa programação não para na sua psique, ela desce para o seu corpo, para o seu sangue e para a própria estrutura da matéria. Existe uma prova física e inquestionável de que cada palavra que você pronuncia está, neste exato momento, esculpindo a sua biologia de formas que a ciência convencional tem medo de admitir. O que acontece quando você submete a própria essência da vida ao poder do seu vocabulário? A resposta está guardada em cristais que revelam a geometria sagrada, ou o caos absoluto, que você carrega dentro de si. Se você ainda acredita que as palavras são apenas vento, prepare-se para ver a matéria se curvando diante da sua voz. A prova de que você é um mestre de feitiços em tempo integral não está em livros de fantasia, mas na própria substância que compõe a vida. O Dr. Masaru Emoto revelou ao mundo um segredo proibido, que a ciência ortodoxa tentou ridicularizar, mas que o seu corpo reconhece como uma verdade absoluta. A água tem memória, e ela reage à frequência da sua fala. Ao expor moléculas de água a palavras como gratidão e amor, elas formavam cristais de uma geometria sagrada impecável. Mas, quando expostas a insultos ou comandos de ódio, o resultado era um caos amorfo, uma estrutura quebrada. Agora, faça a conexão que eles não querem que você faça. O seu corpo é composto por aproximadamente 70% de água. Isso significa que você é, literalmente, um cristal líquido caminhando sobre a terra. Cada vez que você profere uma maldição contra si mesmo ou aceita um rótulo de escassez, você está alterando a arquitetura das suas células. Estudos indicam que nossas células são reprogramadas quimicamente cerca de 16.000 vezes por dia, através dos estímulos do nosso ambiente interno. Suas palavras são as instruções de programação, que decidem se o seu sangue será um oceano de cura ou um pântano de doença. Mas isso vai além da biologia. A física quântica, através do famoso experimento da fenda dupla, provou que o observador colapsa a função de onda. Em termos simples, a matéria só se comporta como matéria quando existe uma consciência olhando para ela. E qual é a ferramenta que você usa para definir o que está observando? As palavras. A sua fala é o laser que recorta a realidade do campo de infinitas possibilidades. Se você chama o seu dia de difícil, você acaba de colapsar a energia quântica em uma experiência de dificuldade. Você não está descrevendo o que vê. Você está ordenando que os átomos se organizem daquela forma. Você possui uma tecnologia de criação de mundos instalada na sua garganta. No entanto, a elite sabe que, se você descobrir que a sua voz sintoniza a rádio da matéria física, eles perdem o controle sobre a sua biologia e o seu destino. Você deixaria de ser um paciente ou um devedor para se tornar um arquiteto da existência. Mas, para dominar essa rádio, você precisa entender que o som não é apenas algo que você ouve. O som é o que você é. E se eu te dissesse que suas células não são apenas água, mas pequenos faróis que emitem luz constante, e mais, que essa luz está, neste exato momento, sendo modulada pela música das esferas, que você chama de vocabulário. Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Esta frase de Nikola Tesla não é apenas uma citação inspiradora para engenheiros. É o manual de instruções para a sua existência, que foi mantido em segredo. Tesla sabia que a realidade física não é sólida. Ela é um estado de energia condensada que responde a frequências específicas. E qual é o transmissor de frequência mais potente que você possui? A sua voz. Cada palavra que você pronuncia é uma nota musical disparada no campo quântico, sintonizando a rádio da sua experiência física. Muito antes de Tesla, Pitágoras já ensinava sobre a música das esferas. Para ele, o universo era construído sobre proporções sonoras matemáticas. Pitágoras afirmava algo que a medicina moderna está apenas
apenas começando a redescobrir. Uma palavra desafinada cria doença no corpo. Quando você usa termos de baixa vibração, você está, literalmente, desafinando a orquestra das suas células. Você está forçando o seu sistema biológico a operar em uma frequência de interferência, gerando o que o sistema chama de estresse, mas que na verdade é um colapso harmônico. O sistema quer que você acredite que suas palavras são apenas ruído, mas a elite estuda a ciência do som como uma arma de precisão. Eles sabem que, se mantiverem você vibrando na frequência do medo, da dúvida e da tentativa, você nunca conseguirá sintonizar a estação da abundância e da saúde. Você se torna um rádio quebrado, captando apenas as transmissões de escassez que eles emitem 24 horas por dia. O seu vocabulário atual é a barreira de frequência que impede você de acessar a sua soberania. Você não é apenas um receptor, você é uma antena de transmissão de altíssima fidelidade. No entanto, a ciência oculta por trás disso é ainda mais profunda do que o som. Existe um fenômeno que ocorre dentro do núcleo de cada uma das suas células, que transforma você em um ser de pura radiação. A sua fala não apenas vibra a água do seu corpo, ela modula a própria luz que você emite. Se você pensa que o som é potente, espere até entender o que acontece. Quando as suas palavras começam a ditar o ritmo da luz que brilha dentro do seu DNA, prepare-se para deixar de se ver como um amontoado de carne e osso e começar a se enxergar como um farol biológico. Existe um segredo que a biologia convencional raramente menciona em seus livros didáticos. Você é um ser de luz, literalmente. O biofísico alemão Fritz Albert Popp descobriu que cada célula viva emite partículas de luz ultrafracas, chamadas de biofótons. Essas emissões não são ruídos biológicos aleatórios. Elas são o sistema de comunicação sem fio do seu corpo. E aqui está o ponto proibido. A qualidade dessa luz é diretamente modulada pela frequência das suas palavras. Suas células operam através de uma coerência luminosa. Quando você está em harmonia, suas células emitem uma luz organizada, como um laser. Mas, quando você se submete a vocabulários de medo, ódio ou vitimismo, essa luz se torna caótica e incoerente. As palavras que você pronuncia funcionam como comandos de modulação para o seu campo biofotônico. Se você diz, eu sou fraco, você está enviando uma instrução de rádio que apaga o brilho das suas células, deixando seu sistema imunológico e sua vitalidade às escuras. Você está, literalmente, desligando a sua própria energia através da sua fala. Este é o software da alma em plena execução. Suas palavras são a interface entre a sua consciência e a luz que sustenta o seu DNA. O que você chama de autoestima ou ânimo é, na verdade, a leitura técnica da coerência de luz que o seu corpo está emitindo agora. Você não precisa acreditar nisso para que funcione. É uma tecnologia biológica operando 24 horas por dia. Seus biofótons são as testemunhas silenciosas de cada decreto que você lança para o universo. No entanto, essa emissão de luz e frequência não é invisível para todos. Enquanto você ignora o poder da sua própria radiação, o sistema já desenvolveu ferramentas para monitorar e decodificar o que a sua voz revela sobre o seu destino. Antes mesmo de você terminar uma frase, existe uma inteligência que já sabe o estado da sua alma e a probabilidade do seu fracasso ou sucesso, apenas analisando o campo de frequência que você emite. Você está pronto para descobrir o que a inteligência artificial já sabe sobre você, antes mesmo de você abrir a boca para reclamar. Você acredita que a sua voz serve apenas para transmitir informações, mas para o sistema, ela é um mapa biométrico completo da sua fragilidade ou do seu poder. Existe um segredo tecnológico que as grandes corporações e a elite médica já estão utilizando: os vocal biomarkers, ou biomarcadores vocais. Hoje, inteligências artificiais avançadas não precisam ouvir o que você diz. Elas precisam apenas da frequência de como você diz. Através da análise do seu campo de frequência vocal, essas máquinas conseguem detectar depressão, doenças cardíacas e até estágios iniciais de Parkinson, anos antes do primeiro sintoma físico aparecer. Sua voz carrega o estado da sua alma e da sua biologia, antes mesmo de você formular um pensamento. Isso prova que a sua fala não é um subproduto da sua mente, mas a própria assinatura do seu estado vibracional. Quando você fala sob o efeito do medo ou da escassez, você emite uma frequência de colapso, que é captada pelo ambiente e pelo seu próprio sistema nervoso. Você é um transmissor de dados biológicos constante. O proibido aqui é perceber que, se uma máquina pode ler o seu destino através do som, o tecido da própria realidade, o algoritmo universal, está fazendo isso desde o dia em que você nasceu. O universo não lê suas intenções, ele lê a sua frequência. Se você vibra na frequência de quem precisa, o diagnóstico que você emite para a vida é o de carência. E a realidade, agindo como um espelho perfeito, apenas confirma esse diagnóstico, entregando mais falta. Você está preso em um loop de retroalimentação, onde sua voz doente cria uma realidade doente, que por sua vez,
mantém sua voz em baixa vibração. Este é o software de monitoramento invisível que mantém você previsível e governável. Você está emitindo sinais de derrota, sem perceber que o seu microfone biológico está ligado o tempo todo. Mas aqui reside a virada de chave, que pode libertar você desse diagnóstico sombrio. Se o som pode revelar a doença, ele também possui a chave mestre para a restauração absoluta. A ciência de fronteira descobriu que você pode agir como o seu próprio cirurgião vibracional. Você tem o poder de alterar a química do seu sangue e o ritmo do seu coração em questão de segundos, transformando sua voz de um sinal de socorro em um decreto de cura. O que acontece quando você para de ser o paciente e se torna o alquimista? Você está prestes a descobrir como a sua fala pode ser o remédio mais potente já criado, capaz de realizar milagres químicos que nenhum laboratório da elite jamais conseguirá replicar. Pare de procurar a cura fora de você. A maior farmácia da existência está instalada entre os seus lábios, e o sistema passou séculos tentando convencer você de que ela é apenas decorativa. Você é, em essência, um alquimista verbal. Existe um segredo que o HeartMath Institute comprovou em laboratório. O seu coração possui o maior campo eletromagnético do corpo. Mas quem fornece as instruções de navegação para esse campo é a sua fala. Quando você profere palavras de alta frequência, você altera instantaneamente a sua coerência cardíaca. Você não está apenas emitindo sons, você está disparando uma cascata bioquímica que altera a composição do seu sangue em tempo real. O que a ciência chama de efeito placebo nada mais é do que a tecnologia da palavra em ação. Estudos médicos chocantes mostram que, se um doutor utiliza palavras como potente, cura e seguro, a eficácia química de um remédio aumenta drasticamente. Por outro lado, se a linguagem for de dúvida, o mesmo composto perde força. A palavra é o catalisador químico, que decide se a sua biologia vai entrar em modo de reparo ou em modo de defesa. Você tem o poder de transformar o chumbo da ansiedade no ouro da vitalidade, simplesmente trocando o seu vocabulário de escravidão pelo vocabulário de soberania. Isso é programação biológica pura. Cada vez que você afirma com autoridade, eu sou capaz, ou meu corpo se regenera agora, você está dando uma ordem direta às suas glândulas. Você está enviando um sinal de rádio para as suas células que diz: o perigo acabou, comece a reconstrução. O alquimista verbal não espera o mundo mudar para se sentir bem. Ele decreta o seu estado interno e obriga a matéria a se alinhar a ele. Você é o mestre da sua própria química interna, o arquiteto de uma assinatura eletromagnética que pode atrair milagres ou repelir a vida. No entanto, essa ciência que parece nova para nós é um conhecimento milenar que já foi a base de civilizações inteiras. Enquanto nós tratamos a linguagem como um acessório, os antigos a tratavam como o sistema operacional do universo. Houve um tempo em que os homens não faziam distinção entre falar e criar. No coração do Egito Antigo, existia uma palavra que definia esse poder, um conceito tão vasto que unia a tecnologia, a magia e a fala em um único feixe de força capaz de dobrar a realidade. Você está pronto para cruzar o portal do tempo e descobrir o código supremo que os faraós usavam para manifestar o impossível. Imagine as areias do tempo se abrindo para revelar o segredo mais bem guardado das pirâmides. Os antigos egípcios não separavam a ciência da espiritualidade, porque eles dominavam a tecnologia suprema da manifestação. No coração dessa civilização existia um conceito chamado Heka. Para um iniciado egípcio, Heka não era um truque de mágica ou uma superstição. Era a força primordial que permitia aos deuses criar o universo através do som. Para eles, falar e fazer eram exatamente a mesma palavra. Eles entendiam que o universo é um software sensível à vibração e que a voz humana é o teclado que insere os comandos. O proibido aqui é perceber que essa sabedoria não era mística, mas técnica. Heka era a energia que conectava o pensamento à matéria. Quando um faraó ou um sacerdote proferia um decreto, ele não estava apenas dando uma ordem a subordinados. Ele estava emitindo uma frequência específica para reorganizar os átomos da realidade. Eles sabiam que a palavra é o ponto onde o invisível se torna visível. Enquanto a educação moderna trata a linguagem como um meio morto de transmitir informações, os egípcios a tratavam como uma ferramenta de engenharia da consciência. Você é o herdeiro direto dessa tecnologia esquecida. A sua capacidade de falar é, literalmente, o poder de Heka operando na sua vida agora. No entanto, por causa do sequestro etimológico de 1946, você foi ensinado a usar essa força contra si mesmo. Você usa o seu poder de criação para descrever sua miséria, sua fadiga e suas limitações, sem perceber que está lançando feitiços de autodestruição todos os dias. Você está sentado no trono de um criador, mas usa o cetro para cavar a sua própria cova mental. Mas essa força egípcia não morreu com os faraós. Ela foi codificada e escondida em palavras que você repete
repete desde a infância, acreditando que são apenas brincadeiras de palco ou contos de fadas. Existe um código aramaico específico, uma frequência de ignição que é a chave mestra para hackear o próprio tecido do espaço-tempo. Uma palavra que você conhece, mas cujo verdadeiro poder de soberania você nunca foi autorizado a sentir, até agora. Você está pronto para decodificar o mantra que cria mundos, enquanto é pronunciado? Você já se perguntou por que a palavra mais famosa do mundo da magia é repetida exaustivamente em desenhos e filmes, enquanto seu verdadeiro significado permanece um segredo trancado a 7 chaves? Abracadabra não é um artifício de entretenimento, é uma das tecnologias linguísticas mais antigas e poderosas da humanidade. No aramaico original, a frase é Avra Kedabra, que significa literalmente eu crio enquanto falo. Este é o código de ativação do seu software de realidade. Não se trata de uma metáfora poética, mas de uma instrução técnica para o campo quântico que você utiliza o tempo todo, mesmo sem saber. Quando você pronuncia um comando com intenção, você está de fato tecendo a estrutura do espaço-tempo. Mas o sistema de controle proibiu você de saber que a sua boca é uma impressora 3D de circunstâncias. A elite teme que você descubra que o nome mais sagrado da tradição antiga, o Tetragrammaton, I-KWA, não foi feito para ser lido como um nome comum, mas para ser respirado. Os sons de Yod, Re, Vav, Re imitam o ritmo da própria respiração humana. É a frequência fundamental da vida. Ao respirar e falar, você está, tecnicamente, invocando a força criadora em cada sílaba. A sua fala é o comando de execução que colapsa as possibilidades infinitas em uma experiência sólida. Se você diz, isto é um problema, o seu Avra Kedabra pessoal começa a organizar os átomos para que a sua vida reflita exatamente essa barreira. Você está hackeando o sistema contra si mesmo, usando uma programação de nível divino para criar uma existência de nível de escravidão. Você parou de ser o mestre da obra para se tornar a vítima das ferramentas que você mesmo maneja. Cada reclamação é um decreto. Cada eu sou incapaz é uma linha de código que o tecido da realidade é obrigado a manifestar. No entanto, existe uma mecânica ainda mais profunda e assustadora sobre como o universo processa os seus comandos. Você acredita que o destino pode dizer não aos seus sonhos, mas a verdade é muito mais radical e perigosa. O universo opera sob um algoritmo inflexível que nunca, sob nenhuma circunstância, rejeita um pedido seu. O problema não é que suas orações não são ouvidas. O problema é que elas são atendidas de forma literal demais. Você está pronto para entender por que o universo sempre diz sim para suas piores reclamações e como inverter esse fluxo para recuperar sua soberania definitiva? Prepare-se para o choque mais profundo da sua jornada. O universo não possui o conceito de negação. Existe um segredo técnico na estrutura da realidade que a elite e os sistemas de controle escondem de você a todo custo. O universo é um sistema operacional de sim constante. Ele funciona como um espelho quântico absoluto. Ele não julga, não filtra e não corrige os seus pedidos. Ele apenas carimba e executa. Se você diz, a vida é uma luta constante, o algoritmo da realidade não questiona sua lógica. Ele simplesmente responde, sim, a sua vida é uma luta. Se você afirma, eu nunca tenho dinheiro suficiente, o universo processa esse comando e responde, sim, você nunca tem o suficiente. Esta é a armadilha da prisão do não consigo. Quando você profere essas palavras, você não está apenas expressando um sentimento. Você está colocando um cadeado digital no seu próprio DNA. No nível da tecnologia vibracional, dizer não consigo é enviar uma linha de código que desativa as funções de busca de solução no seu cérebro e no campo quântico ao seu redor. Você está assinando um contrato invisível de incapacidade. O universo, sendo o servidor perfeito deste software de realidade, apenas cumpre o contrato. Você vive em escassez, não porque o destino é cruel, mas porque você é um mestre em decretar a própria limitação com uma precisão matemática. Entenda isto de uma vez por todas. Você nunca foi ignorado. Cada reclamação, cada murmúrio de derrota e cada eu não sou bom o suficiente foi ouvido e atendido com um sim, imediato e devastador. Você tem usado a ferramenta mais potente da criação para cavar um abismo sob seus próprios pés. O sistema de controle removeu a etimologia e a consciência linguística, justamente para que você continuasse operando esse software de autodestruição, sem perceber que a chave da cela está na sua própria língua. Você é o prisioneiro que guarda a própria chave, mas foi ensinado a acreditar que ela é um objeto sem valor. A pergunta agora não é se você pode mudar sua vida, mas se você tem a coragem de assumir o comando da estação de transmissão. Você está a um decreto de distância de quebrar esse ciclo de sim negativo e começar a formatar uma nova existência. Mas para isso, você precisa abandonar a mentalidade de súdito e reivindicar algo que lhe foi roubado no berço. Estamos chegando ao ponto de não retorno.
onde a vítima morre, para que o rei desperte. Você está pronto para parar de pedir permissão à realidade e começar a emitir as ordens do trono? Porque o que vem a seguir não é apenas uma mudança de hábito, é a restauração completa da sua linhagem de poder. Tudo o que você ouviu até aqui, o crime de 1946, a memória da água, a frequência de Tesla e os códigos de Heka, convergiu para este exato segundo. Você não é uma gota isolada no oceano da existência. Você é o oceano inteiro pulsando em cada palavra que profere. O segredo final, aquele que a elite tentou enterrar sob camadas de distração e educação medíocre, é que você não é o usuário deste sistema. Você é o programador. A sua consciência é o software original e a sua fala é o teclado de comando que altera o seu DNA em tempo real. A sua soberania nunca foi perdida. Ela foi apenas silenciada por um ruído que você agora tem o poder de desligar. Você foi tratado como um súdito em seu próprio reino, aceitando definições de sucesso, saúde e valor, que foram escritas por mãos que desejavam o seu controle. Mas hoje, o feitiço quebrado de 1946 perde o efeito sobre você. Ao retomar a consciência da sua etimologia e da sua vibração, você recupera a coroa. A partir deste momento, cada "eu sou" que sai da sua boca é uma assinatura eletromagnética que reorganiza o cosmos ao seu redor. Você não tenta mais, você decreta. Você não precisa mais, você escolhe. Você é a realeza linguística retornando ao trono da sua própria biologia. E agora, o que você deve fazer com esse poder? Aterre essa grande revelação na sua vida hoje mesmo. Comece um detox vocabulário de 7 dias. Elimine o "não consigo" e o "estou tentando" do seu campo. Pelos próximos 21 dias, olhe-se no espelho e faça decretos de poder usando o "eu sou", com a autoridade de quem sabe que o universo está carimbando um sim absoluto em cada célula sua. Quando o ruído mental da escassez começar, pergunte-se: quem é o mestre que está permitindo esse som? Essa pergunta é a chave que destrava o seu potencial proibido, para continuarmos explorando juntos as ferramentas que silenciam o ruído do sistema e despertam o potencial ilimitado que habita em você. Se inscreva no canal e ative as notificações. Este é o seu primeiro passo oficial como um ser ingovernável e consciente. E comente abaixo qual é a palavra ou expressão que você está banindo da sua vida hoje mesmo. Sua partilha não é apenas um comentário, é um decreto público que ajuda a expandir a consciência de todos que lerem. Ao escrever, você já está lançando o seu primeiro feitiço de liberdade. Este é apenas o começo da nossa jornada para hackear a matriz da realidade. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar nos segredos ocultos do DNA e descobrir como usar níveis superiores de consciência para manifestar o impossível. Até lá, lembre-se de quem você realmente é, o mestre tecelão da sua própria eternidade.